Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um encontro do programa Administração em Ação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Viana de Moura, juntamente com a professora Carolina Saraiva e Fernanda Macedo, coordeno o programa de extensão Administração em Ação. O programa de extensão Administração em Ação é uma iniciativa extensionista da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai dar uma sequência àquele nosso último bate-papo, em que começamos a tratar aí de assuntos relacionados à gestão financeira empresarial. Na nossa conversa da semana passada, falamos de um sistema de custeio. Começamos a tratar de custos, Custos, gestão de custos é um aspecto muito crítico da gestão financeira patrimonial. Então, falamos da gestão de custos na semana passada, especialmente falamos de um sistema de custeio chamado sistema de custeio por absorção ou total. Quem não assistiu à aula, vá à nossa página do YouTube e assista. É importante porque essa aula acaba sendo uma sequência da aula anterior. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um outro método de apurar os custos de uma empresa, que é o sistema de custeio variável ou direto. Enquanto o sistema por absorção total, o que nós falamos na aula passada, é um sistema que diferencia custos de despesas, é também um sistema muito utilizado porque ele é o sistema adotado pela contabilidade, aquela contabilidade lá que faz os livros contábeis, etc., E também é aceito pela legislação tributária. O sistema variável, o sistema de custeio direto, que é o que nós vamos falar hoje, é um sistema extremamente importante para fins gerenciais, para ajudar o empresário, o microempreendedor a tomar decisões relacionadas ao seu negócio, ok? Então é importante demais que nós tratemos desse sistema de custeio. Vamos começar com algumas definições, Olha, gente, na aula passada falamos que o custeio por absorção separava custos de despesas, Então aquele outro sistema lá separa custos de despesas e aloca aos produtos os custos. Esse aqui não faz essa diferença. O que é importante para o sistema de custeio variável, é separar os gastos que são fixos dos gastos que são variáveis. Então a gente nem para ele não interessa se é custo ou despesa, importa saber aquilo que é fixo ou aquilo que é variável. O que são os gastos ou custos fixos? São aqueles que, independentemente da empresa vender ou produzir qualquer coisa, ela tem que pagar, Então, por exemplo, são gastos como aluguel, internet, honorários da contabilidade, se for o caso, folha de pagamento àqueles que também que não recebem nada variável. Então, esses gastos são gastos que, independentemente da empresa faturar ou não, ela tem que pagar. Então, são gastos fixos, chamados também de custos fixos. Por sua vez, aqueles gastos, aqueles custos que variam conforme o nível de produção e venda da empresa, são chamados de gastos variáveis. Então, por exemplo, o custo que a empresa tem com o produto que ela revende é um custo variável, porque ela só vai ter quando ela vender esse produto. Quanto mais ela vende, mais esse custo ela vai ter, ok? Então, o custo com mão de obra direta, aquela mão de obra para produzir o produto, pago por unidade, é um custo variável, porque vai variar conforme o nível de produção. O custo de energia elétrica das máquinas que produzem também são custos variáveis, porque quanto mais a empresa produzir, quanto mais ela vender, mais ela vai consumir esse custo. Esses são alguns exemplos, ok? Vamos fazer um exercício aqui para separar custos fixos de variáveis, que é o que interessa para o sistema de custeio variável, ok? Relembrando, aqui não importa se é custo ou despesa, importa se é fixo ou se é variável. E vocês vão entender o porquê quando eu estiver fazendo aqui uma análise, um exemplo ilustrando a aplicação desse sistema. Bem, custo de matéria-prima de uma indústria é um custo variável. Por quê? Quanto mais a empresa produz, uma indústria produz, mais matéria-prima ela consome no seu processo produtivo. Não é isso? Então, mais ela vai gastar com esse recurso, ok? Custo do seguro da fábrica é um custo fixo, porque independentemente da empresa produzir ou não, a fábrica vai ter que pagar aquele seguro. Comissões de vendas para o sistema de custeio variável é um custo variável, porque a empresa só paga a comissão de venda quando vende o produto.
quando ela produz e vende produto, né? Se ela não vender nada, não há que se falar em comissão de vendas, não é isso? Salários dos administradores, salários daquelas pessoas lá que têm uma função e não recebem por comissão, não recebem nenhuma renda variável. Essa parte do salário vai ser fixa, porque independentemente da empresa produzir ou não, esse gasto vai ser fixo, ok? Fretes de insumos de produção vai ser um custo variável. Quanto mais a empresa consome produto, consome insumo para produzir produtos, né? Mais esse gasto com esse tipo de recurso ela terá, ok? Então aqui são exemplos para a gente entender bem essa dinâmica do custeio, do que é custo fixo, do que é custo variável, né? O que são gastos fixos ou gastos variáveis, ok? Bem, o sistema, como eu já disse, é bom reforçar, o sistema de custeio variável direto, que é muito utilizado para fins gerenciais, extremamente importante para embasar o processo decisório do empresário, ele não separa custo de despesa. Tudo para ele é custo. E o que é importante para ele é separar o que é fixo ou o que é variável. Pode até separar, se você já tiver separado lá, não tem problema. O importante depois é separar o que é fixo e o que é variável. Isso é que é importante para a gente fazer a nossa análise, ok? O que ele faz é isso mesmo, separar gastos fixos de gastos variáveis. E ele é muito, mas muito utilizado e importante para ajudar a gente a tomar decisão sobre a gestão do negócio. Então, no sistema de custeio variável, ou direto também, como ele é chamado, a gente vai entender como sendo o custo do produto aquilo que é diretamente associado ao produto e que aumenta com a produção do produto, que a empresa gasta mais quanto mais ela produzir e vender aquele produto, né? Então, vão ser custos variáveis aqueles gastos que a empresa tem a cada unidade vendida do produto. Compreendem? Então, os materiais diretos, né, que são as matérias-primas. Aí, por exemplo, vamos pensar numa fábrica. Vamos pensar naquele pãozinho que nós demos de exemplo no nosso encontro passado, né? A farinha de trigo, que são os materiais diretos do pãozinho. Quanto mais pãozinho a empresa produzir, mais farinha de trigo ela vai gastar. Energia elétrica é a mesma coisa. Quanto mais pãozinho ela assar, mais energia elétrica ela vai gastar, né? Comissão que ela paga para o padeiro que sai na rua vendendo. Quanto mais pãozinho ele vender, mais ela vai pagar essa comissão. Então esses elementos aí comporiam então o custo do pãozinho, né? Porque o que importa para a gente aqui é calcular o custo variável de cada um dos produtos. E aí um conceito importante que o custeio variável nos traz é o conceito de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é quanto, né, em valores monetários, quantos reais, centavos, a depender, né, do produto ou serviço, aquele produto ou aquele serviço contribui para que a empresa possa pagar os seus custos fixos, ok? Então o que é margem de contribuição? A empresa pega lá o preço pelo qual ela vende o produto, né, ou a receita total que ela tem com a venda do produto, tira todos os gastos variáveis. Aqui separamos custos e despesas, mas o importante é tirar o que é variável, porque a gente vai considerar como custo só o que é variável. E aí nós chegamos à ideia, né, ao conceito de margem de contribuição. E o que é essa margem de contribuição? Perceba, da receita eu tiro o que varia, vai me sobrar um valor. Esse valor vai ser o que eu vou ter para pagar aqueles custos que não variam, que são fixos, né? Então a margem de contribuição é o quanto cada um dos produtos ou serviços contribuem para que a empresa consiga pagar os seus custos fixos, ok? Vamos lá para o exemplo, que é no exemplo que as coisas ficam mais fáceis da gente entender. Vamos pensar numa empresa aqui que produz dois produtos, uma lapiseira e uma caneta, ok? Elas vendem a lapiseira no atacado, elas só vendem no atacado, tá? Esse preço aqui é preço de atacado, por isso que é baratinho assim. Elas é preço aí para concorrer com a importação chinesa, por isso tem que ser barato desse jeito, né? O preço da lapiseira é 50 centavos e da caneta 70 centavos, ok? A empresa produz aí produzindo 1.000 unidades de lapiseira e 1.000 unidades de caneta. Ela gasta de materiais diretos R$ 100 para produzir 1.000 canetas e de mão de obra direta R$ 140 para produzir 1.000 canetas e gasta R$ 400 de materiais diretos para produzir cada caneta, né? E R$ 60 de mão de obra direta para produzir cada caneta. Essa empresa também é um exemplo simplificado para a gente entender a lógica da interpretação e da análise do sistema de custeio variável. Ela tem
Um gasto fixo, também um custo indireto de produção, como a gente já falamos na aula passada, de R$ 400. Ou seja, ela paga R$ 400 de aluguel. Se ela produzir ou se ela não produzir, esses R$ 400 ela tem que pagar. A mão de obra direta e os materiais diretos, ela só paga, ela só consome caso ela produza. Se ela não produzir, ela não tem esses custos aqui. Essa é a grande diferença, ok? Então vamos lá. Vamos pegar no caso dessa empresa aí, para a gente entender qual que é a estrutura de custo dessa empresa, a gente olhando para essa empresa pelo sistema do custeio variável, ok? Se a empresa produzir 500, se ela produzir 1.000 canetas e 1.000 lapiseiras, né? 1.000 lapiseiras e 1.000 canetas, se ela vende a lapiseira a 50 centavos, produzir 1.000, ela vai faturar R$ 500 com essas lapiseiras, ok? Se ela gasta R$ 100 para produzir 1.000 lapiseiras, né? Ela vai gastar 10 centavos para produzir cada uma das lapiseiras. Se ela gasta R$ 140 para produzir 1.000 lapiseiras, ela vai gastar 14 centavos para produzir cada uma das lapiseiras, ok? O custo é variável, os gastos variáveis que a empresa tem para produzir uma unidade da lapiseira é de 24 centavos. Esses são os gastos totais variáveis por unidade, né? É 10 centavos de materiais diretos e 14 centavos de mão de obra direta. Se a empresa vende essa lapiseira por 50 centavos e tem um gasto variável de 24, sobra para ela 26 centavos de margem de contribuição unitária por produto, né? Aqui, se a gente multiplicar por 1.000, a gente tem o valor da margem de contribuição das 1.000 lapiseiras que a empresa vende, né? Nesse nível de produção aí, vamos chamar assim, né? Ela vendendo 1.000 lapiseiras e 1.000 canetas. Aqui é a mesma coisa. Se a empresa vende 1.000 canetas a um preço de 70, ela vai faturar R$ 700. Se ela gasta R$ 400 para produzir 1.000 lapiseiras, ela gasta 40 centavos para produzir cada uma das canetas, melhor dizendo, que é caneta, né? As colunas aqui são das canetas, ok? Então, se ela gasta R$ 400 para produzir 1.000 canetas, ela vai ter um custo de 40 centavos de materiais diretos para cada caneta, um custo unitário de 40 centavos de materiais diretos para cada caneta. E se ela gasta R$ 60 de mão de obra direta para produzir 1.000 canetas, ela vai ter um custo de 6 centavos por unidade de caneta produzida. Isso quer dizer o seguinte, olha, 40 mais 6, a empresa tem um custo variável, né, um gasto variável total de 46 centavos por cada unidade de caneta vendida, ok? Ela gasto total em reais aqui para o total das 1.000 canetas produzidas de 460. Margem de contribuição unitária da caneta 24 centavos, ok? Então, enquanto a lapiseira produz para a empresa uma margem de contribuição de 26 centavos, a caneta produz uma margem de contribuição de 24 centavos. Nesse nível de produção, em que a empresa está produzindo 1.000 canetas e 1.000 lapiseiras, essa empresa tem o seguinte resultado. Somando aqui os R$ 500 das 1.000 canetas a 50 centavos e os R$ 500 das 1.000 lapiseiras a 50 centavos e R$ 700 das 1.000 canetas a 70 centavos, a empresa fatura no período com esse nível de produção R$ 1.200, ok? Ela tem gastos de R$ 100 para produzir 1.000 lapiseiras e de R$ 400 para produzir 1.000 canetas de materiais diretos. Então vai gastar R$ 500 de materiais diretos no total. Ela tem R$ 140 de gastos para produzir 1.000 lapiseiras de mão de obra direta e R$ 60 de gastos para produzir 1.000 canetas de mão de obra direta. Vai gastar 140 mais 60, R$ 200 de mão de obra direta. Os gastos totais, 500 mais 200, dá R$ 700. Os gastos variáveis totais, né, que são gastos que a empresa só tem porque ela produziu e vendeu esses dois produtos. Se a gente pegar 1.200 e tirar os 700, a empresa tem aqui então uma margem de contribuição total. Isso aqui não é o resultado da empresa, é a margem de contribuição de R$ 500.
que é a margem de contribuição? Aqui é a margem de contribuição total, não unitária, tá? Essa aqui é por unidade de produto vendido, que a gente precisa saber para a gente tomar uma decisão, que a gente vai falar daqui a pouco, vou dar um exemplo, como é que a gente toma essa decisão. E aqui é a margem de contribuição total da empresa. A margem de contribuição total da empresa não é o resultado final dela, é o que ela tem, né? É o que a empresa produz para pagar os seus custos fixos e sobrar algum resultado. Então, como ela tem, vocês lembram aqui, ela tem R$ 400 de aluguel da fábrica, é um gasto fixo, né? A gente tem que descontar aqui da margem de contribuição e essa empresa vai ter um resultado líquido então de R$ 100 nesse período, ok? Agora, a empresa está achando esse resultado pouco, né? Ela pode aí, ela tem algumas informações sobre o mercado dela e ela pode aí tentar melhorar esse resultado. Como é que a gente vai tomar uma decisão com base nesses dados que nós temos aí para melhorar o resultado da empresa? O que a empresa deve fazer? Ela deve aumentar a produção de caneta, deve diminuir a produção de lapiseiras ou fazer o contrário, uma coisa ou outra, né? Ou nenhuma nem outra, fazer o inverso, né? Gente, o sistema de custeio variável nos ajuda muito a fazer esse tipo de decisão. É para isso que ele é utilizado dentro da gestão das empresas, né? De forma bem simplificada mesmo, como nós estamos falando aqui, ele é utilizado mesmo em empresas que têm mix de produtos maiores e etc. Ok? E para isso a gente vai sempre analisar a margem de contribuição, ou seja, quanto que cada um do produto contribui para pagar os custos fixos da empresa, para que nós possamos então tomar uma decisão em relação a que tipo de produto vender mais, né? A que tipo de produto produzir mais e vender mais. Vamos agora entender como é que isso funciona. Vamos voltar aqui ao exemplo da fábrica de lapiseira e de caneta, né? Nós já sabemos que a empresa vende a lapiseira por 50 centavos e a caneta por 70 centavos no atacado, hein? Bem, e a empresa, ela tem a capacidade de produzir 3.000 unidades. 3.000 unidades, isso nós estamos supondo, tá? É um exemplo fictício, embora isso aconteça na vida real com muita frequência. A empresa sabe que ela tem a possibilidade, o mercado dela aceita até 2.000 lapiseiras. Ela tem demanda para 2.000 lapiseiras e tem demanda também para 2.000 canetas. Como é que essa empresa vai decidir? O que essa empresa vai produzir? Ela só pode produzir 3.000, tem uma demanda para 2.000 lapiseiras e tem demanda para 2.000 canetas. O que ela vai aumentar, né? Que produto que ela vai escolher aumentar a sua produção para melhorar o seu resultado? Como é que a empresa faz isso? A empresa faz isso olhando a margem de contribuição. MC aqui significa margem de contribuição unitária de cada produto, né? Se a empresa vende a lapiseira por 50 centavos, tem 10 centavos de materiais diretos de custo unitário para produzir uma lapiseira e 14 centavos de custo unitário de mão de obra direta, se eu tirar dos 50 centavos aqui esses custos variáveis, eu vou chegar a essa margem de contribuição, como nós já fizemos a conta no slide anterior, né? Já a lapiseira, entretanto, embora ela tenha um custo bem menor de mão de obra direta, ela tem um custo muito elevado de materiais diretos unitários. Então, se a empresa vende uma lapiseira por 70 centavos, mas ela tem 40 centavos de custo unitário de materiais diretos e 6 centavos de custo unitário de mão de obra direta, se a gente diminuir os 70 centavos desses 46 centavos, a caneta só dá para a empresa 24 centavos de margem de contribuição. Então, obviamente, né, a empresa vai focar nesse caso. Se ela tem mais demanda por lapiseira, ela tem que focar a sua decisão no produto que vai gerar para ela uma maior margem de contribuição. E nesse caso aqui, né, uma decisão ótima seria a empresa fazer o máximo de lapiseiras para a qual ela tem, né, esse limite máximo para o qual ela tem demanda no mercado e deixar aqui a produção de canetas dentro do que ela já produzia antes, 1.000 unidades, né? Porque assim ela vai estar maximizando a sua margem de contribuição total. Vamos ver como é que ficaria? A empresa produzindo agora 2.000 canetas e 1.000 lapiseiras, né? Sabendo que ela só pode produzir 3.000 unidades no total, está dentro do limite, vai utilizar a sua capacidade máxima de produção e que ela tem um limite máximo de demanda de lapiseira de R$ 2.000. Bom, a gente vai maximizar a produção de lapiseira porque a lapiseira produz uma maior margem de contribuição unitária do que a caneta. Essa é a decisão, simples assim, ok? Então, vamos pegar aqui
2.000 unidades de lapiseira, a empresa vende a 50 centavos, vai faturar R$ 1.000 agora, né? Ela tem um custo de mão de obra direta de 10 centavos, vai ter um custo total para produzir essas 2.000 lapiseiras de R$ 200. Ela tem um custo de mão de obra direta de 14 centavos para produzir cada lapiseira, vai ter um custo total de mão de obra direta para produzir 2.000 lapiseiras de 280, ok? Custo total variável para a produção das 2.000 lapiseiras é 480. A margem de contribuição que permanece a mesma, obviamente. Essa empresa vai ter de margem de contribuição pela produção de lapiseiras R$ 520 agora, ok? Aqui permanece tudo igual, né? A empresa produz 1.000 unidades de canetas a 70 centavos, vai faturar R$ 700. Ela gasta 40 centavos por unidade de materiais diretos para produzir cada caneta. Se ela produziu 1.000, obviamente ela vai gastar R$ 400 para produzir essas 1.000 canetas. Se ela gasta 0,6 centavos, se ela gasta 6 centavos, perdão, de mão de obra direta para produzir cada unidade de caneta, ela vai gastar 60 centavos para produzir 1.000 unidades de caneta, ok? O custo variável total para produzir essas 1.000 unidades de caneta é 460. A margem de contribuição da produção de canetas vai ser 240. A unitária permanece a mesma, né? Porque esses custos variam aqui conforme varia o nível de produção. Vamos ver como é que fica o resultado da empresa agora. Somando o faturamento total, a receita da lapiseira com a caneta, a empresa vai ter faturado agora R$ 1.700, ok? Somando o gasto de materiais diretos totais com a produção de lapiseira com a produção de caneta, 200 mais 400, a empresa vai gastar de materiais diretos com esse novo arranjo produtivo, esse novo mix de produção aí de R$ 600. Se a gente somar aqui agora os gastos totais com mão de obra direta e os gastos com a produção de lapiseira e os gastos totais com mão de obra direta com a produção de caneta, a empresa vai gastar R$ 340 com mão de obra direta. Os gastos variáveis totais de toda a produção vão dar 940. 940 é a soma de 600 mais 340. Se a gente pegar 1.700, reduzir os 940, subtrair os 940, que aqui é a receita, menos os gastos variáveis totais, a empresa vai chegar a uma margem de contribuição total agora de 760. Disso aqui, vocês já sabem que margem de contribuição é o que a empresa tem para pagar os seus custos fixos. A gente ainda tem que deduzir o aluguel da fábrica, que permanece constante, né? Ela vai aumentar a produção, mas o aluguel da fábrica permanece constante. O valor de R$ 760 subtraído dos R$ 400 de custo fixo, a gente vai ter R$ 360 de resultado. Então a empresa melhora de 100 para 360, tem uma melhora considerável no seu resultado, aumentando 1.000 unidades de produção de caneta, né, de lapiseira, perdão, né? A gente consegue tomar essa decisão, o empresário consegue tomar essa decisão com um mix maior de produtos, observando sempre a margem de contribuição unitária do produto, né? É sempre mais vantajoso para a empresa, se ela tiver mercado para aquele produto, produzir aquele produto que gera para ela a melhor margem de contribuição. Então pense assim, a empresa tem 10 produtos, e ela sabe mais ou menos quanto que ela vende de cada produto, o limite que ela tem lá de demanda, né, a quantidade que ela consegue entregar de cada produto, ela vai sempre maximizar pela ordem do que gera mais margem de contribuição para o que gera menos, né? De forma que ela, no geral, no final, ela consiga ter o melhor resultado financeiro. É para isso que serve esse sistema de custeio, como eu disse, é extremamente importante e relevante para a tomada de decisão financeira das empresas, ok? E para o planejamento financeiro também. Nós estamos falando aqui de conceitos gerais de custeio, porque nós vamos precisar precisamos falar desses custos, entender esses custos para a gente entender também do planejamento financeiro das empresas, ok? Bem, o sistema de custeio variável também nos permite uma outra análise, que é uma análise chamada de análise de volume custo-lucro. É com base no sistema de custeio variável que nós fazemos essa análise, ok? Essa é uma análise que parte do pressuposto que o preço não se altera quando a quantidade vendida aumenta, né? Que os custos sempre são fixos ou variáveis, eles não comportam de outra forma, tá bom? A produtividade e a eficiência são constantes também, ou seja, a empresa não reduz custos quanto mais ela produz, vende, isso nem sempre é verdade, tem
Quanto mais a empresa produz, em muitas situações ela vai conseguindo reduzir seus custos também. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia e ajudar a gente a fazer uma análise também. A gente parte desse suposto, né? Para ajudar a gente a entender de que forma compreender a estrutura de custos fixos e variáveis da empresa ajuda a empresa a tomar uma decisão em relação ao seu resultado, ok? A ideia é a seguinte. Com essa análise volume, preço, lucro, né? Volume, custo, lucro, a gente consegue chegar num determinado ponto que nós chamamos de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? A gente consegue determinar, né? Um ponto de equilíbrio da empresa. O que é o ponto de equilíbrio da empresa? É aquele ponto no qual a empresa consegue faturar e ali ela empata. Ali ela não tem nem lucro nem prejuízo. Ela só vai ter lucro a partir daquele ponto, e se ela operar com nível de produção abaixo daquele ponto, ela tem prejuízo. Então digamos assim, é uma meta, é um valor, né? uma, uma dimensão que o empresário precisa saber da empresa dele, tá bom? O que é esse ponto de equilíbrio? Representa o nível de produção, de receita, né, de faturamento da empresa, em que a instituição opera sem prejuízo, opera no 0 a 0, ok? E qual que é esse ponto? É o ponto em que essa linha aqui é do custo total, iguala com a linha da receita total, né? Isso aqui é o custo fixo da empresa, que mantém constante com o volume produzido, né? Isso aqui é o custo variável da empresa que vai aumentando conforme a produção. O custo fixo, que começa aqui, mais o custo variável, que vai aumentando com o custo de produção. Essa linha aqui é chamada de linha de custo total. Quando a receita da empresa iguala a linha do custo total, nesse ponto aqui a empresa está operando sem ter lucro ou prejuízo, ou seja, a receita da empresa está dando para pagar todos os custos dela. A partir desse ponto aqui, a empresa começa a ter lucro. Ela precisa faturar sempre, ela tem que estar sempre por aqui, ó, para ela começar a ter lucro. Se ela operar aqui com a receita abaixo desse ponto, ela está operando no prejuízo. Então isso é um tipo de análise extremamente importante, né, para o empresário ter ciência, ter consciência, né, para tomar decisões do ponto de vista financeira e estratégica de sua empresa, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio? Tem como a gente calcular. A gente pega os custos fixos da empresa, que são aqueles que não variam, né, aquele que faça sol ou chuva, independentemente da empresa faturar ou não, eles estão lá, o empresário tem que pagar, né? E divide pela margem de contribuição. PV aqui é preço de venda e CV é custo variável, é o conceito de margem de contribuição do produto, ok? Vamos entender como é que isso é feito? Aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Suponhamos uma empresa que venda o seu produto por 60 centavos a unidade. Ela tem custos variáveis, né? O custo variável é de 50 centavos por unidade e ela tem custos fixos por ano de R$ 6.000, né? Todo ano ela tem que pagar R$ 6.000 de custos fixos. Como é que eu calculo o ponto de equilíbrio dessa empresa? Eu pego os custos fixos, tá aqui, R$ 6.000, né? E divido pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Preço de venda, 60 centavos, menos custo variável unitário, 50 centavos. Então, se eu dividir, aqui está em unidades, né? Se eu dividir os R$ 6.000 pela margem de contribuição unitária de cada produto, nesse caso aqui, é 10 centavos a margem de contribuição unitária, a gente vai chegar ao nível de 60.000 unidades. Então essa empresa aqui, ó, que vende um produto só, que vende esse produto a 60 centavos e tem um custo variável de 50 centavos, logo ela ganha 10 centavos, tem uma margem de contribuição de 10 centavos de margem bruta de contribuição por cada unidade. Essa empresa precisa vender 60.000 unidades para empatar, ou seja, para que ela consiga nem ter lucro nem prejuízo. Ela só consegue ter lucro quando ela vender mais de 60.000 unidades por ano. A gente está fazendo análise aqui por ano, tá bom? Isso pode fazer por mês também. O ideal é que a gente faça isso por mês também. Se eu quero saber quanto a empresa precisa faturar em reais, eu pego aqui
o valor das unidades, né, a quantidade de unidades de produto, 60 mil, e multiplico pelo preço de venda. Eu sei que essa empresa, para que ela consiga empatar, né, não ficar nem no lucro, nem no prejuízo, ela precisa faturar 36 mil reais no ano de vendas, ok? Aí falou assim, Fábio, a empresa é, a empresa é, a empresa tem muitos produtos. Aí eu vou pegar uma margem de contribuição média desses produtos, né? E vou dividir o custo fixo por essa margem de contribuição média para eu saber que o valor em quantas unidades de produtos a empresa tem que vender. Ou eu posso fazer também só em termos de preço, né? Eu pego a margem de contribuição média em termos de preço de produto e eu vou ter aqui então o valor de vendas que a empresa precisa faturar para ela operar empatada, né? Nem tendo lucro nem prejuízo. Esse é o ponto em que o empresário precisa já começar operar acima desse ponto. Se ele começa um negócio e o negócio está trabalhando abaixo desse ponto, ou ele reformula o negócio ou ele para logo, porque senão o prejuízo dele aumenta, ok? Essa é a ideia aí que traz, que nos ajuda, o sistema de custeio variável nos ajuda a raciocinar, a entender, né? Uma dimensão muito importante aí para a tomada de decisão das empresas. Bem, gente, era isso que eu tinha programado para nossa bate-papo de hoje. A gente entendeu um pouquinho aí do sistema de custeio variável, né, e dessa análise volume, preço, lucro, que é um sistema de custeio extremamente utilizado e importante para a tomada de decisão das empresas, seja ela micro, pequenininhos negócios ou empresas também bastante diversificadas, elas lançam mão, né, desse tipo de recursos, dessa tecnologia, desse conhecimento para tomar decisão do ponto de vista de marketing, de produção e etc. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse nosso curso de planejamento financeiro empresarial não termina por aqui, está apenas começando. Nós teremos mais uns dois encontros possivelmente, e a professora Carolina e o pessoal do programa entra em contato com vocês para falar dos próximos encontros, ok? Se eu não os encontrar antes do final do ano, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo de muita saúde, muita paz, de boas realizações para todos vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida em relação ao conteúdo, deixe essas dúvidas lá no chat do programa, ou no chat lá do próprio, nos comentários do vídeo do YouTube, ou mande para a gente por WhatsApp, pelo grupo do programa, que a gente terá o maior prazer de conversar com vocês a respeito, tá bom? É isso, gente. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Bom revê-los novamente.